Boa noite, guerreiro. Boa noite, guerreira, corretor, corretora de imóveis. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EducaPod. Pois é, o teu podcast semanal, trazendo sempre temas importantíssimos na sua operação diária e aquilo que faça diferença nos seus resultados. Evidentemente, eu agradeço a sua participação, a sua audiência, muito carinho que eu recebo por onde eu passo, evidentemente. É um trabalho junto da equipe da categoria. E aqui no EducaPod, realmente, a gente sempre procura trazer profissionais, mestres e doutores que transformem o nosso dia a dia com conhecimento, com sabedoria, né? Onde a gente possa aplicar através do entendimento adquirido aqui no EducaPod. Esse é o papel meu aqui do EducaPod. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente está começando agora, né, mais um episódio do EducaPod. E olha só, o tema de hoje é fundamental para você. Então aqui eu chamo a sua atenção para a importância desse tema e para que você esteja atento, assista, indique para alguém, né, que é importante ter esse entendimento. A gente vai falar hoje da reforma tributária e os impactos no mercado imobiliário. Pois é, você dono de imobiliária, construtora, corretor, o que a reforma tributária impacta diretamente no meu dia a dia e no seu dia a dia, corretor e corretor de imóveis, empresário do mercado imobiliário. E eu não podia, evidentemente, falar da reforma tributária se não trouxesse aqui transformadores e mestres no conhecimento, no entendimento sobre a questão da reforma tributária. Quero fazer um agradecimento especial ao meu querido amigo Murilo Gouveia, né, da Gouveia, o escritório, bota para mim aqui na tela, por gentileza, do escritório Gouveia dos Reis, né? Um parceiro nosso do EducaPod, um parceiro do Cresci de Santa Catarina, sempre trazendo conhecimento para vocês, né? Uma equipe de advogados maravilhosos ali, ajudando o corretor e a categoria a se posicionar no mercado imobiliário de maneira profissional, subindo a régua do mercado imobiliário. E para a gente falar de reforma tributária, né? Eu queria trazer aqui para vocês, e vou passar para esse meu querido amigo ali, as considerações iniciais, o doutor Luciano Veiga. Luciano Veiga vai falar sobre a reforma tributária e os impactos no mercado imobiliário. Você já tem entendimento do que é a reforma tributária, o que está acontecendo, quando ela surgiu, quanto tempo vale, se está valendo, não está valendo, e a minha vida, e agora? O que eu faço com a reforma tributária chegando aí e já implantada desde 2023, tá bom? Eu vou passar minha palavra aqui para o meu querido amigo Luciano Veiga, uma honra recebê-lo aqui, mais uma vez, meu agradecimento ao doutor Murilo, né, ao escritório Gouveia dos Reis, sempre parceiro do EducaPod, e a você de ter aceito o convite de estar aqui e tratar esse tema importantíssimo para a categoria, importantíssimo para os empresários, donos de imobiliárias, construtoras, incorporadoras, para a gente desmistificar e, evidentemente, trazer clareza sobre o tema, não é? E ninguém melhor que você, né? O doutor Luciano Veiga, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo ao EducaPod. João, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação trazer um assunto transformador que temos aí nos últimos tempos, que é a reforma tributária. E agradeço ao convite, falar aqui com vocês, em nome da Gouveia dos Reis, trazer um pouco do nosso conhecimento sobre esse assunto. Com certeza, muitas pessoas vão achar de que uma grande transformação está vindo. E está mesmo. Tá? Isso vai alterar a estrutura de todos os negócios das empresas. Não só no mercado imobiliário, mas em todos os segmentos. Perfeito. Nós temos, eu sempre falo isso, nós não temos só uma reforma tributária. O que nós temos é uma reforma sobre os negócios. Uma reforma de forma estrutural em todas as operações. Tá? Nós estamos até aí passando, eu sempre digo isso, João, e é importante para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos aí numa era de reformas tributárias. A gente ouve muito se falar sobre a reforma do consumo. Bom, mas o que é a reforma do consumo? Eu vou explicar isso. Mas nós temos também alguns pontos que alteram também a tributação sobre o patrimônio. Nós temos aí uma reforma também que está vindo sobre o imposto de renda. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Bom, mas eu já pago imposto de renda, o que é a reforma do consumo? Então, está tendo, nesses últimos anos, essa era de reformas. E ainda que venha a ter uma simplificação, é óbvio que o governo sempre vai dar um jeito de tentar cobrar mais. Uhum. Então, quando a gente recebe a notícia, vê vincular nos jornais, né, nos telejornais, a reforma tributária, a primeira pergunta que vem é essa: bom, mas
Eu vou pagar mais? Eu vou pagar menos? Então, a premissa é importante para dizer o seguinte, não é só uma questão se eu vou pagar mais ou se eu vou pagar menos. É o que isso vai interferir nos meus negócios. É isso que a gente vai falar isso hoje. Que legal. Pois é, ó, novo pensamento, nova mentalidade, repensar os negócios e os processos é fundamental. Mas aí você me pergunta, quem é o Dr. Luciano Veiga? E aí eu vou dizer para você, meu querido amigo Dr. Luciano Veiga, ele é assessor tributário da Facisc, é conselheiro suplente do TAT, né? Advogado especialista em Direito Tributário, bacharel em Direito pela Unidave, Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, com pós-graduação em Direito Tributário pela Damásio Educacional, com vasta experiência na área tributária e atuou como procurador municipal, acumulando conhecimentos na administração pública e tributária. Possui expertise em recuperação tributária, planejamento tributário, contencioso e tributário. Tem conhecimentos avançados em contabilidade, que legal saber disso, né? Gestão tributária e fiscal e mais de 15 anos de trajetória profissional dedicada ao direito tributário, né? Público e empresarial. Esse é o doutor Luciano Veiga, né? Um mestre, um especialista para tratar desse assunto, reforma tributária e os impactos no mercado imobiliário, os impactos nos seus negócios. Vamos começar então. Você falou uma frasezinha que eu até anotei aqui, né? É uma nova maneira que as pessoas, os empresários executivos vão ter que repensar as suas operações e os seus negócios. Não é simplesmente só uma reforma, não é? E evidentemente que, eu vou fazer um trocadilho como publicitário, para reformar tem que destruir, né? Toda reforma você quebra alguma coisa para reformar. E nós estamos falando aqui de quebrar paradigmas, de quebrar conhecimento, entendimentos e, obviamente, procurar pessoas que tenham esse entendimento para trazer clareza e luz nesse cenário da reforma tributária. É isso? É isso. Que legal. Doutor Luciano, vamos lá. Reforma tributária. E agora? Você falou que tem que mudar e pensar o negócio. Quais os principais objetivos da reforma tributária? Quando ela foi pensada, evidentemente, havia ali um DNA, uma coluna dorsal, né, que o governo pensou nesse processo. Ela vem para ser facilitadora, ela vem para ser burocrática, ela vem para ser taxativa. Qual é a visão dentro da legalidade, né, da reforma tributária quanto aos objetivos dela? Para a gente falar dos objetivos, João, é importante, até para o pessoal que está nos assistindo, deixar claro de que nós estamos aí há 30 anos falando sobre reforma tributária. Nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição Federal, que estabelece regras de competências tributárias, poder de tributar, as espécies tributárias, todos os tributos. Nós temos também aí as leis que a gente chama de infraconstitucionais, que são os códigos tributários, as leis complementares e instruções normativas. Bom, por que é importante trazer isso? Porque hoje, só para ter uma ideia, nós temos na questão do ICMS 27 legislações. Cada estado tem a sua legislação. 26 estados, mais o Distrito Federal. Os municípios, mais de 5.500 municípios, cada um com o seu código tributário. Você imagina aquela empresa que vende bens para vários estados. Ela tem que ter um departamento fiscal, jurídico dentro da sua empresa, onde vai analisar a legislação de cada estado. Uhum. Ou aquela empresa que presta serviços para vários municípios, que aí recolhe o ISS, vai ter que se debruçar sobre vários códigos tributários municipais para verificar a questão de tributação, porque ainda que as regras sejam replicadas, há uma tributação diferente para cada município e dependendo da atividade. Nós temos aí uma alíquota que fica entre 2% e 5% ISS, mas isso não quer dizer que todo município aplica o mesmo percentual. Então, as empresas gastam muito tempo nessa conformidade fiscal, certo? Então, isso traz para o sistema tributário nacional uma complexidade muito grande. Sim. E um dos pilares da reforma tributária é justamente isso, simplificar a complexidade que nós temos hoje em termos de legislação tributária. Legal. Esse é um dos principais princípios. Não, mas se for facilitar e ficar mais claro e mais fácil, já é bem-vindo, né? Sim, com certeza. Outro ponto que nós temos também,
a tributação hoje do Brasil, principalmente a do consumo, e eu já vou te explicar o que é a tributação do consumo, ela é muito cumulativa. Isso quer dizer o quê? Que ela onera muito em todas as fases da cadeia produtiva. Isso também é uma herança que temos há de muitos anos em relação à tributação. Nós temos hoje também uma questão da tributação na origem, com os benefícios fiscais. Então, algumas regiões estabelecem os benefícios fiscais em desfavor de outras, e aí a chamada guerra fiscal, que isso não torna uma equidade dentro da tributação. Agora nós teremos uma tributação no destino, aonde o consumo de verdade acontece. Então, entre tantos fatores, nós temos um dos principais pilares, que é a simplificação, a questão da não cumulatividade, que aí eu vou explicar depois como é que funciona isso, e temos também essa questão de transparência, essa questão da tributação no destino. Esses são um dos principais pilares aí. Tá, me deixa confortável saber dessa simplificação. Evidentemente, a gente fala de unificação. Certo. Ok? Quando a gente fala de unificação de tributos, não significa aquela questão do imposto único. Não tem nada a ver. Que é do Simples Nacional. Que é do Simples Nacional. Então, a unificação de tributos, né? E a cumulatividade, né? Plena. Isso. Isso é, de fato, a facilidade que vai ter. Então, assim, essa questão de que a pessoa presta serviço para vários municípios, e aí ela tem lá um departamento contábil, jurídico interno, que tem uma dor de cabeça para fazer essas questões todas ali funcionarem dentro da legalidade, não é? Isso. Quando a gente fala dessa unificação de tributos, isso vai trazer facilidade para as pessoas? Vai. Para as empresas? Vai. Primeiro ponto, João, como estava comentando contigo, essa questão de várias legislações. Agora nós teremos uma legislação única, uma legislação uniforme. Tá? Sobre a questão da unificação, deixa eu só explicar para o pessoal que é um pouco leigo, João. Isso é importante, claro, a gente faz trazer favor. isso. Reforma sobre o consumo. O que é reforma sobre o consumo? Tributo sobre o consumo. Em regra, alguns tributos, o encargo desse tributo pelas empresas é repassado ao consumidor final. Por isso, tributação sobre o consumo. A exemplo do ICMS, a exemplo do ISS, esses tributos, eles são absorvidos, em tese, pelos consumidores. Quando você compra um caderno, um celular, não é emitido uma guia para você de imposto sobre aquele bem que você paga, que você compra. Só que esse tributo está incluído no preço de venda. Por isso, tributação sobre o consumo. No caso eu não tenho nem a opção de não pagar, né? Não tem. Que bacana. E isso é importante para as empresas também, porque em relação até à própria competitividade, algumas empresas conseguem inserir esse tributo dentro do seu preço, do seu custo, e outras não conseguem. E aí tem que diminuir a sua margem justamente para poder ser competitivo. No caso da reforma que nós temos sobre o consumo, nós vamos ter essa unificação. Nós teremos ali 5 tributos que vão ser substituídos por 2. Ou por 3, no caso do IES. Deixa eu explicar. Nós temos hoje PIS e COFINS, tributos federais. Nós temos ICMS e ISS, o ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. E nós temos também o IPI. O PIS e COFINS serão substituídos pela CBS, que será administrada e será pela União Federal. Aí nós temos o ICMS e o ISS. Veja bem que hoje o ICMS é do Estado, essa autonomia de gerir esse tributo. E o ISS é dos municípios. Agora teremos a substituição desses dois por um só, que é o IBS. E antes o Estado e o município ficavam brigando por esse tributo, agora eles vão ter que fazer as pazes. Mas quem vai gerir? Um comitê gestor. Um comitê gestor. Um comitê não vai ser gestor. nem o município, nem o Estado. Não. Eles ainda terão atos de fiscalização, mas quem vai administrar, arrecadar e distribuir vai ser um comitê gestor. E aí temos também o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado,
que ele vai tributar, na verdade ele tem um caráter extrafiscal, que a O que gente é o chama. imposto do pecado? Desculpa eu te perguntar. Aqueles bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ah, é? Na verdade, pelo caráter extrafiscal, ele tem o condão de fazer com que você não consuma esses bens. Então, ele é um extrafiscal. Tá? E aí nós temos, então, essa questão do IVA dual. Todo mundo fala, o IVA dual. O IVA dual é justamente esse. Sai PIS, COFINS, ICMS, ISS e entra CBS e o IBS. O IVA dual. Então, essa é a unificação da reforma sobre o consumo, que é diferente sobre a reforma sobre a renda, que aí a gente trata de imposto de renda. Uhum. O que aconteceu é que, com essa reforma sobre o consumo, que nós temos só esses tributos que eu falei, também foi introduzido alguns dispositivos que acabam afetando a questão do patrimônio. E aí, quando a gente fala de patrimônio, levando para o mercado imobiliário, eu estou falando de TBI e de TCMD. Então, o que era para ser uma reforma do consumo, acabou batendo de frente também com situações sobre o patrimônio. Tá? Eu fico ouvindo o doutor falar, né, e me chama a atenção, porque tem um calendário de transição desse processo todo, evidentemente, porque a coisa não é da noite para o dia, não é? Mas as operações com imóveis, né, quando a gente traz isso para o mercado imobiliário, compra e venda, donos de imobiliária, construtoras, essa turma, os guerreiros, né, do mercado imobiliário, essas mudanças entram em vigor quando, né? E quais são os tributos em relação a esse mercado específico que serão extintos? A reforma tributária, essa sobre o consumo... Depois eu vou te perguntar do corretor em particular, tá? Que essa é uma questão que eu quero que vocês prestem muita atenção. E aí a gente vai colocar fogo no parquinho. Vai colocar fogo no parquinho. Então, essa questão que a gente trouxe da unificação e a reforma, ela vai ter uma transição de 10 anos. 10 anos. Ela iniciou ali em 2023, com a emenda constitucional 132, e ela tem um período de transição de 10 anos. Como que vai acontecer isso? 2023, 2024 e 2025 são os anos de regulamentações. Nós estamos passando pelas regulamentações. Tá? Nós tivemos agora no início do ano a Lei Complementar 214/2025, que já regulamentou o IBS e a CBS. E nós temos agora o projeto de lei 108, que está tramitando, vai ser agora aprovado nesse segundo semestre, que vai criar o comitê gestor. Só que, além de criar o comitê gestor, ele também trouxe nesse projeto de lei dispositivos que vão alterar situações em relação ao ITBI e ao ITCMD. E aí, estamos falando já com a categoria. Isso. Eu digo para ti que a reforma tributária, todo mundo acha só como um problema. Mas eu te digo, João, que ela também vai trazer um mar de oportunidades. O que vai definir se a empresa ou a pessoa física vai ter essa oportunidade é se ela se antecipar. Se ela entender a reforma tributária, se ela conseguir verificar dentro dos seus negócios quais oportunidades que ela poderá ter. Eu só queria antes comentar contigo em relação ali que a gente estava falando sobre a transição, de que isso também vai ser importante para os corretores, para eles se aterem a esse período, de que o IBS, que vai substituir o ISS, e os corretores hoje pagam o ISS. Tá? Esse IBS ele vai entrar em vigência a partir de 2029. 2029. Mas nós temos a CBS, que vai entrar em vigor em 2027. 2026, vamos ter testes. Então, 2023, 24, 25 regulamentações, 2026 testes, 27 a CBS, que substitui PIS e COFINS, 2027 até 2032, escalonamento do ICMS e ISS, que sai e entra o IBS. Entendeu essa transição? Eu estou entendendo mais ou menos. O que eu estou percebendo aí é que isso aí parece um octógono de MMA.
né? Sabe aquelas siglas de octógono de MMA? ISS, IBS, CBS, né? E nós vamos entrar no ringue ali, né? No octógono e vamos pra briga, né? Sim. Por isso que o doutor está aqui hoje trazendo luz pra gente poder entender essa questão, né? Do ISS, do IBS, do CBS, são tudo tributos ali, que isso vai haver mudanças em relação a isso também, como o doutor está falando, a partir de 2029. 2029. O corretor hoje, dono de imobiliária hoje, que está nos acompanhando assim, beleza, dia de 2029, deixa quieto isso daí. É mais ou menos isso ou não? Sim. Por que eu te falei isso? Da questão do IBS. Hoje, os corretores de imóveis, o governo, ele bateu muito na tecla de que não vai haver o aumento da carga tributária. Uhum. Mas o que a gente vê na prática é de que isso, de fato, vai aumentar. Uhum. Para alguns setores, por exemplo, a indústria, pode até ser que reduza e vai reduzir a carga tributária. Uhum. Comenta-se nos bastidores, inclusive, que essa reforma tributária ela foi encomendada pela indústria. Nós temos hoje na indústria, por exemplo, ela não consegue fazer crédito de alguns bens que eles adquirem como insumo. Com a não cumulatividade plena, ela vai poder fazer crédito de todos esses bens. Uhum. Então, de uma certa forma, a indústria hoje, que tem uma carga efetiva alta, ela vai ter uma diminuição. Esse é um dos fatores. Qual é a forma melhor de analisar isso? É ver a operação, é fazer cálculo. É isso que terão que fazer, cálculos. Uhum. Analisar os fornecedores, analisar os clientes. De forma geral, o cenário geral do negócio, Cenário. Né? Fazer conta. Isso. Por isso que no início, quando a gente começou a nossa conversa, ficou muito claro, eu quis deixar isso, já fazer uma ênfase, isso para quem não está nos assistindo, de que a reforma ela é de negócios. Uhum. É uma reforma que muda a estrutura de todos os negócios. Centro de custos, precificação, clientes, conformidade fiscal, tudo. Eu tenho um pontinho para tocar aí contigo, doutor. A gente está falando muito ali dessa questão da reforma tributária, né? E tem uma figura importantíssima nesse cenário que é o contador. Normalmente as empresas têm os contadores, né? Que normalmente cuidam desse processo todo, e um parabéns à categoria dos contadores também. Inclusive, qualquer dia desse, fica o convite aqui, eu vou trazer alguém aqui do Conselho de Contabilidade para sentar comigo aqui para a gente tratar desse tema, porque também é importante para a categoria, não é? Uma coisa é a legalidade, a lei, a interpretação da lei, né? Outra coisa são os processos contábeis, que evidentemente precisa ter entendimento sobre a lei, né? Tem a aplicar o que a lei diz, na verdade. O contador, dentro dessa questão da reforma tributária, para as empresas que estão nos acompanhando, o papel deles é fundamental nesse processo também? Também. O contador, ele é um papel fundamental, ele nos traz os números, Uhum, né? uhum. Mas eu sempre digo isso, e até eu comentar contigo, João, eu tenho muito respeito pela classe dos contadores. Uhum. A minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis. Sei, que legal. A primeira graduação foi em Ciências Contábeis. E aí, quando chegou ali na 7ª fase, eu disse, olha, eu quero direito. E acabei saindo do direito. Mas numa oportunidade aí no escritório que eu trabalhei, a gente tinha contabilidade junto, me aprofundei muito nas questões contábeis. Uhum. Então, conheço, né, tenho noções sobre contabilidade, e aí tenho essa liberdade de falar sobre o contador, dizer que ele é muito importante. O que acontece com o contador é que chega em algum momento que ele tem que interpretar a norma. Uhum. E aí precisa de um advogado, com todo respeito ao contador, mas aí ele tem que fazer isso junto com um advogado que sabe verificar a norma. Ele não vai fazer aquilo que a lei não permite. Claro. E aí, quando ele atende lá o empresário, ele diz o seguinte, olha, a gente pode chegar até aqui. Eu posso fazer os cálculos, eu tenho aqui o sistema, eu posso analisar cenários diferentes, mas daqui para lá é questão de lei e aí vai precisar de um advogado. O que o doutor está trazendo ainda é a questão da segurança jurídica, né? Exato. A gente tem que prestar muita atenção nesses processos todos, dessas regras do TBI, né? E as consequências para a arrecadação e a segurança jurídica dos processos. Ou seja,
Fala-se muito, a gente fala muito aqui no EducaPod, da busca constante pela proteção jurídica e segurança jurídica das partes no processo imobiliário, né? E isso passa por esse novo olhar para a reforma tributária, né? Que o doutor está trazendo aqui em relação aos corretores. Eu vou fugir o roteiro aqui um pouquinho, tem uma perguntinha que me ocorreu aqui, porque eu sou um educador. Meu DNA é mostrar para as pessoas possibilidades de transformação através de parceiros, colegas, mestres que eu convido para vir aqui. E eu vou te fazer uma pergunta simples. Quando é que vai ter um evento ou um próximo evento lá no escritório da Gouveia dos Reis, exclusivamente para corretores de imóveis, donos de imobiliário, para tratar especificamente, aprofundadamente sobre este tema? Porque há uma carência de entendimento das pessoas, não é? E eu fico imaginando você, doutor Luciano, doutor Murilo, a equipe do escritório, né? Ali com 40, 50 donos de imobiliária, construtoras, e a gente falando desse tema e tentando discutir esse tema, né? Está previsto um evento para falar disso, ou podemos já assumir um compromisso de garantir que a gente vai pensar numa possibilidade dessa para que todo mundo que nos acompanha possa ter um melhor acesso, inclusive fazendo perguntas, buscando informações, esse tipo de coisa. Há essa possibilidade? A Gouveia dos Reis, João, toda a equipe, Tamires, doutor Murilo, pessoal administrativo, nós estamos iniciando, já estamos fazendo alguns eventos que vai tratar sobre vários setores. Porque cada setor tem sua particularidade. O corretor também terá a sua. Então a Gouveia, sim, ela já está fazendo essas palestras, esses encontros. A gente quer fazer workshops. Você até participou de um na semana passada, aonde traremos de forma individualizada de cada setor. Esse é um trabalho que se inicia agora e vai ainda perdurar por muito tempo. Eu tive o privilégio de estar em um dos eventos da Gouveia ali, né, tratando do tema da reforma tributária, e fiquei impressionado com a quantidade de informações que vocês passaram ali. E isso me trouxe a condição de chamá-lo aqui no EducaPod para que a gente tratasse desse assunto para os corretores, donos de imobiliárias, construtoras. Dada a importância e o que eu vi ali de interessante. Por isso a minha pergunta assim, de ter um próximo evento, porque eu acho que isso tem que ser levado para muita gente, não é? Isso tem que ser passado para muitos corretores de imóveis e tal, porque o cenário não é só aquele cenário de aprender marketing digital, aprender inteligência artificial, aprender documentação imobiliária, não. Tem que entender do processo tributário, né, o que isso impacta nos negócios da categoria, no dia a dia, nos negócios que você está fazendo. E ninguém melhor do que quem entende da lei, entende do processo, sabe interpretar essas leis para trazer essa clareza para a categoria. Então, fica a dica aqui para o doutor Luciano, para o doutor Murilo, né? Me comprometo a ajudá-los a trazer e convidar corretores e donos de imobiliária para um evento, com certeza vai ser grandioso para a categoria no assunto que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de ITBI, né, com a reforma tributária, não é ITBI, eu quero falar do ITCMD. Por que eles usam tantas siglas assim? É um negócio de doido isso aí, né? É para confundir? Não, é uma forma de cobrar, né? A mais, né? Não, mas pô, cara, dá até ruim de falar aqui ITCMD. Como é que traduz isso aqui? Só para quem está nos acompanhando. Então, em síntese, é o imposto sobre transmissão causal-mortis que a gente fala. Aquele imposto que paga nas doações, nas heranças, na transmissão, seja pela morte ou seja em vida, por exemplo, as holdings, quando a gente faz, paga ITCMD. Sim. Então é o imposto de transmissão causa-mortis, ITCMD. E isso tem a ver, né, de impactar o mercado imobiliário ou não? Tem. É mesmo? Tem. Explica para mim aí como é que isso vai funcionar. E aí, no início, lembra que eu comentei contigo que ainda que a gente está sobre uma reforma sobre o consumo, existe um projeto de lei que altera também situações em relação à tributação sobre o patrimônio? Muito bem. O que essas alterações em relação ao ITCMD serão realizadas? O ITCMD, agora, por uma emenda constitucional 132, ele vai ser de forma progressiva. Santa Catarina já tem essa progressividade. A progressividade é o seguinte: quanto mais se ganha no imposto de renda, quanto mais se ganha,
mais se paga. Na questão do ITCMD, quanto maior é o bem a ser transmitido, maior é a sua alíquota. Estados de São Paulo, por exemplo, eles tinham uma alíquota fixa de 4% de ITCMD. Agora existe essa questão da progressividade. Mas tem uma outra situação, que isso é bem relevante em questão ao ITCMD, é que eles vão mexer na base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor que você tem para aplicar a alíquota. E uma das grandes discussões que sempre teve a nível jurisprudencial e de doutrina foi de que essa base de cálculo, por exemplo, da transmissão de um imóvel, nós temos o valor do mercado e nós temos o valor que o fisco entende ser o valor de mercado. Isso tem a ver com aquele valor venal? Isso, aquela coisa? a pauta de valores Tá. que nós temos no município para cobrança do IPTU e em alguns estados também tem a pauta de valores para cobrança do ITCMD. O que se aplica hoje é a questão do valor em condições normais de mercado. Só que houve agora esse dispositivo no PL 108 que vai dar a possibilidade dos estados, que é quem cobra o ITCMD, é uma competência estadual, de criar uma pauta de valores. Antes a presunção era do contribuinte. O contribuinte disse que aquele bem valia tanto. O fisco tem que ir lá e dizer que aquele bem não é aquele valor. Ele tem que comprovar, através de um procedimento administrativo que dá contraditório para que o contribuinte possa dizer, não, esse é o valor. Com a mudança da lei, esse jogo vira. A presunção agora é do governo, é do Estado, no caso do ICMD. Ele vai estabelecer uma pauta de valores e vai dizer, olha, aquele teu imóvel vale tanto. Mas com base em quê? Critérios que vão ser dispostos em lei. Nós temos, por exemplo, na Lei Complementar 214, agora a obrigatoriedade que os cartórios vão ter que inserir num sistema, que é o Sinter, o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, aonde vai constar todas essas informações. E aí, com base nessas informações, o Estado vai criar critérios para estipular qual é o valor de mercado daquele bem. Meu Deus. Vai Mas mudar muito, hein? Nada é tão ruim que não possa piorar. Agora... Só uma notícia boa aqui, doutor Luciano. Na verdade, é clareza. A gente precisa bater no assunto, evidentemente, e tem que falar o que tem que falar, não adianta. Vamos lá. Agora o PL também vai trazer para os estados a possibilidade de eles tributarem os grandes patrimônios. Bom, mas o que é grande patrimônio? Os estados, por exemplo, vão poder dizer o seguinte, olha, imóveis a partir de R$500 mil já é um grande patrimônio. E aí ali ele vai pegar a alíquota máxima de 8%. Essa alíquota máxima é regulada pelo Senado Federal. Só que temos um projeto de lei que também está tramitando que vai aumentar de 8% para 16% a alíquota máxima do Senado. Meu Deus. Então imagine o Estado conceituando o que é grande patrimônio, dizendo o seguinte, a partir de 500 mil, o imóvel é grande patrimônio. E aí aumenta a alíquota de 8% para 16%. Você vai ter que pagar 16% sobre o ITCMD. E hoje você paga ali 7%, 8% dentro daquilo que você tem. Vai ter que recalcular tudo, né, daqui para frente, então. Quando a gente fala de uma construtora, de uma incorporadora, né, que tem lá seus lançamentos, tem o seu plano financeiro bem pensado, tem um futuro, um plano de futuro de lançamento daquele empreendimento. Obviamente houve todo um estudo, tem equipes, tem engenheiros, tem afim, uma série de coisas ali. Eles vão ter que repensar também essa questão de tributos em relação ao negócio deles, ao core business deles, com essa questão da reforma tributária. Sim. A era da reforma, que a gente comenta, ela vai fazer com que as empresas, os empresários, façam um planejamento tributário prévio. Não tem como fugir desse planejamento tributário. Vão ter que analisar todas as suas operações, independente do setor. Vão ter que fazer cálculos, vão ter que fazer cenários comparativos. Por isso, é importante a figura do contador. Claro. O contador estabelece isso, né? Ele faz esses cálculos. Ele tem a habilidade para fazer Ele o tem essa planejamento habilidade. tributário.
mas também vai precisar de um advogado para que ele possa dizer para o contador o que aquela norma significa. Ou que possíveis ações podem ser feitas, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Por isso é muito importante essa questão do planejamento tributário. E ainda que a reforma tenha uma transição, e vai começar a CBS a partir de 2027 e IBS a partir de 2029, os contratos, os negócios já estão sendo executados hoje e muitas vezes para entrega daqui 3, 4, Sim. 5 anos, como é o caso do imobiliário. Sim. E quando você diz isso, né, a gente está no presente e a gente fala de um lançamento futuro, né, 2029, por exemplo, eu preciso fazer esse cálculo pensando no que eu vou pagar nessa nova tributação lá em 2029 ou eu faço de agora? Porque pode haver pode haver uma diferença de valor, percebe? Sim. Porque se eu calcular hoje, pode ser que eu aplique o que está hoje. Mas quando chegar em 2029, vai estar valendo esse novo processo, pode haver uma diferença de valor aí. Como é que faz isso? Isso. Porque em algumas situações, você fechou um contrato hoje, você precificou esse contrato, mas o fato gerador, que a gente chama, ele vai ser só daqui 4, 5 anos, quando você entregar aquela mercadoria, entregar aquele bem. E aí ele vai fazer o pagamento do tributo lá. Sim. Então, se você hoje assina um contrato e não faz a precificação correta, quando você for de fato executar a entrega e fazer o pagamento desse tributo, ele vai ser muito maior do que agora. Bom, mas e quanto vai ser a maior esse tributo? E aí vem a questão de toda essa engenharia de cálculo, de verificação de tributação, de análise de cenários. Mas isso é possível fazer hoje, porque já tem coisas acontecendo nesse cenário hoje. Já tem incorporadoras lançando imóveis para daqui a 2028, 2026, 2029. Isso já acontece na realidade. Sim. E hoje ele já tem que se preocupar com essa questão do planejamento tributário? Sim. O que acontece hoje, João, é que a gente tem uma estimativa de alíquota para CBS e IBS, que é esse entre 26,5% a 28%. As alíquotas ainda vão ser regulamentadas num futuro bem próximo, provavelmente já nesse segundo semestre. Então, você já pode começar a fazer um cenário comparativo com essa alíquota de 28%. Mas quando essa alíquota vier mesmo ser publicada, dizer, olha, a alíquota vai ficar em 26, 27, ele vai poder fazer um cálculo com maior precisão. Precisão, exatamente. Mas é isso, não vai fugir muito disso. O que acontece, João, é que essa alíquota de 28%, ela é uma das maiores alíquotas que teremos no mundo sobre a questão sobre esses tributos de consumo. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O doutor acabou de dizer que vai ser uma das maiores tarifas do mundo, né? Quando a gente fala das incorporadoras, construtoras, a gente fala muito de investimentos, investidores de outros países que compram imóveis aqui. Vai ter que se repensar também essa questão da tratativa e do relacionamento com esses investidores, dada essa tributação aqui no nosso país? Sim. Essa reforma tributária, ela teve uma pressão. A gente está adotando um modelo criado por mais de 170 países, que é o IVA dual. É uma pressão que veio lá de fora, aqui para dentro do Brasil, para que o investidor venha aqui e ele tenha mais clareza, ele tenha mais transparência naquilo que é cobrado de tributo, que hoje nós não temos. Nós não temos hoje uma transparência. Hoje, por exemplo, nós pagamos tributo sobre tributo. A gente está sempre no limbo, né? Nós sempre sem saber o que vai acontecer, né? Se você vai hoje ali no supermercado e você emite o cupom fiscal não te traz exatamente... Ele até te traz uma alíquota ali, olha, tributos federais tanto, tributos estaduais tanto. Mas você não sabe de fato o que... Não, e a gente acaba ainda deixando lá 5, 10 centavos, né? Que eles nunca têm para dar para nós, né? Então, o investidor lá de fora, ele não vê com bons olhos isso, essa clareza da nossa tributação. Então, esse modelo internacional, ele trouxe para dentro do Brasil... Ou pretende trazer. Isso, através da reforma, para que tenha clareza e ele possa fazer esse investimento de uma forma mais segura. A segurança jurídica. Hoje nós temos uma segurança jurídica muito grande na área tributária. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Luciano. Quando o senhor fala que isso foi trazido, né, de fora para cá, já de outros países, sim. Qual a tua visão da aplicação desse processo nos outros países? Tem funcionado?
Foi bacana? Melhorou? Qual é que é a tua visão em relação a isso? Eu gosto muito daqueles países, por exemplo, Dinamarca, Uhum, Noruega. uhum. O Brasil, falando agora do sistema tributário, a gente paga muito tributo sobre o consumo e paga pouco tributo sobre a renda. O bilionário, ele paga o mesmo preço de um pacote de arroz que aquele de baixa renda. Então, de uma certa forma, não há uma justiça fiscal nesse sentido. Por outro lado, hoje, os empresários, por exemplo, quem faz distribuição de lucros, não paga tributo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em outros países se cobra muito sobre a questão da tua renda, do teu ganho, e não do consumo. E aqui no Brasil nós temos o inverso disso. Uhum. Isso acaba trazendo distorções na nossa economia. Desequilíbrio. Uhum. E aí a gente onera demais tributos aonde tinham que ser menos onerados. Há pouco tempo nós tínhamos a questão do ICMS da energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica concorda que é um bem essencial? Claro. Então, por uma questão até constitucional, o princípio da seletividade e da essencialidade, quanto mais essencial é o serviço ou o bem, menor era a tributação. Mas nós tínhamos uma tributação da energia elétrica de 25%, que é o mesmo tributo que é pago para bens supérfluos, como perfume, cigarro. Então, qual é a lógica de você tributar a energia elétrica em 25% na mesma alíquota que é perfumes, cigarro? Uhum. Compreende? Claro, compreendo. E por que foi feito isso? Porque a energia elétrica é uma das maiores receitas do Estado. Uhum. E por ser uma das maiores receitas do Estado, a foi jogada lá em cima. Então, há umas distorções no sistema tributário nacional que visa, né, que tem um caráter arrecadatório, que é incompreensível que nos outros países não existe isso. A gente pode presumir, então, que vai melhorar. É uma notícia boa, assim? Esperar que melhore? Como eu te disse, a reforma, ainda que digam que não vai alterar sim, e vai haver também um remanejamento de tributação entre setores. Tá, deixa eu te fazer agora uma questão para quem está nos acompanhando ali. Tem muitos corretores que nos acompanham, donos de imobiliária, incorporadoras. O doutor Luciano hoje, o que o senhor falaria hoje, exatamente hoje, para a categoria, né, para o pessoal do universo imobiliário, o que eles devem ter que fazer? Buscar conhecimento, buscar um melhor entendimento, ir atrás da informação? Que conselho o doutor Luciano Veiga dá para esse pessoal, para esses guerreiros, corretores e corretoras, para quem está inserido no mercado imobiliário quanto à reforma tributária, não é? É ligar lá no escritório lá do Governo dos Reis, entrar no seu direct no Instagram e perguntar, não é? Criar esse movimento de buscar a informação correta para poder se agilizar, né? Não é esperar para ver o que vai acontecer, porque de fato a reforma tributária já está acontecendo. É mais ou menos isso? Isso. Um dos grandes pontos, né, João, que todo mundo comenta, essa reforma não vai dar em nada. Não, a reforma já está aí. Já foi publicado o regulamento, ela só ainda não entrou em vigor, mas ela já está aí. Uhum. O que eu digo para o pessoal do mercado imobiliário? O mercado imobiliário é um setor altamente estratégico dentro dos negócios do Brasil. Uhum. E nós temos hoje situações que afetam muito o mercado imobiliário que antes não existia. Por exemplo, bens imóveis. Até então não era tributado nem ICMS e nem ISS, porque não era considerado nem uma mercadoria e nem um serviço. Uhum. Agora, nós temos a tributação de bens imóveis. Aquisição, locação. Teremos a tributação de CBS e de IBS. Existem alguns critérios. Eu ia te perguntar da questão da locação nesse cenário. Locação, por exemplo. Se a pessoa tiver uma renda superior a R$240 mil no ano calendário anterior, ele vai ter que pagar CBS e IBS. E não é só a pessoa jurídica, a pessoa física também. Meu Deus. A pessoa física não era contribuinte de ISS, de ICMS, de PIS, de COFINS. A pessoa física era só imposto de renda através do ganho de capital,
mas agora ela vai ter que, além de pagar o imposto de renda, vai ter que também pagar a CBS e a IBS. Então, são questões que são postas que alteram e impactam, né, o mercado imobiliário. Aí tem uma questão agora falando juridicamente, mais um insight aqui, um parecer. Uhum. Pensa comigo, João. Nós temos hoje o ITBI. O ITBI, ele incide sobre a transmissão de bens. Sim. Uma compra e venda, correto? Uhum. Nós temos lá uma alíquota de 2%, incide ITBI. Só que agora a gente tem um CBS e um AIBS que também vai incidir sobre uma compra e venda. Isso é uma coisa que o contador não vai dizer, mas eu como advogado digo. Não está havendo aí uma bitributação? Se você já cobra o ITBI, que é na transmissão de bens móveis, como que você também vai cobrar o CBS e IBS numa compra e venda, que de fato também é uma transmissão? Uhum. Então, ainda que o nome seja diferente, mas o fato gerador, o critério quantitativo, o valor da operação, o critério temporal é o mesmo. Então, nós estamos tendo aí no mercado imobiliário, inclusive, essa questão. Uhum. E que provavelmente vai ser de questionamento. Claro. A questão do ITBI também, que vai mudar, isso é importante trazer. Hoje nós temos uma briga muito grande em relação à imunidade tributária, naqueles casos de integralização de capital. Essas regras vão mudando. Nós tínhamos ali um julgamento que foi feito no STF, que é o tema 796, que o que o pessoal fazia? O pessoal tinha lá um imóvel no valor de 1 milhão. E eles integralizavam, né? Eles integralizavam 500 mil. Essa integralização, imunidade TBI. E aí, houve um entendimento dizendo o seguinte, aquilo que não é integralizado, incide TBI. Os outros 500 mil. E aí, por conta disso, os municípios começaram a distorcer esse entendimento, dizendo o seguinte, olha, se o teu bem vale 200, eu acho que eu acredito, eu tenho aqui a informação que ele vale 500, eu vou te cobrar a diferença. E aí isso foi lá para o STJ, no tema 1113. E o STJ disse, não é bem assim. Uma coisa é imunidade, outra coisa é base de cálculo. Uhum. E aí foi julgado em favor do contribuinte. O contribuinte tem aquela presunção de que aquele valor de mercado não pode haver essa cobrança. Só que com a reforma agora, esse jogo virou. Eu fico até com medo de ficar te fazendo pergunta, porque cada vez que eu pergunto só piora. Que maluquice isso. Olha só, para você que está nos acompanhando aí, presta atenção, vai atrás da informação, vai buscar o conhecimento sobre esse aspecto, porque isso vai impactar aí na sua operação diária, nos seus negócios, com certeza absoluta. Não é isso, doutor? Sim. Tu entende o porquê esses pontos são importantes a gente trazer? Porque afeta o mercado imobiliário. Claro, completamente. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o doutor. A gente já está caminhando aí, faltam 5 minutos. É muito rápido e o assunto é denso, né? Como é que o mercado imobiliário, corretores, incorporadoras, como é que eles podem se preparar para essa transição? Que conselho o doutor, ou que parecer o doutor daria para eles? Tipo assim, comecem a fazer tal coisa. Comecem, enfim, né? O doutor sabe melhor que eu, para que eles consigam ter essa segurança na transação e estar confortável tributariamente na matemática do processo. O primeiro ponto, e isso é essencial, e já vou dizer isso para o pessoal que trabalha, principalmente no mercado imobiliário, é entender de fato o que essa reforma nos traz. Não é só a questão de ICMS, ISS, PIS e COFINS, mas também a questão de ITBI, a questão de ITCMD. Nós temos, por exemplo, as incorporadoras que têm o RET, que pagam 4%, que estão incluído o ISS e o ICBS. Bom, vai extinguir, agora como é que fica? Então, o primeiro ponto é eles entenderem de fato o que é a reforma tributária. Analisar todos os pontos, tudo aquilo que vai mudar. Depois que entender de fato o que é a reforma tributária,
Você tem que começar a analisar as suas operações, os seus custos. Um ponto ali que a gente trouxe, João, a questão da não cumulatividade. Agora, em regra, as empresas poderão fazer crédito. O que é fazer crédito? Aquela entrada de mercadoria que tem um crédito, ele vai poder utilizar aquilo para abater o débito que vai ter que pagar na saída. As empresas hoje, por exemplo, que estão no lucro presumido, elas não fazem esse crédito. E aí elas vão começar a fazer. Por que dito isso? Então, isso é uma notícia boa. Uma notícia boa. Por isso que eu te digo, tem oportunidades também. Só que as empresas têm que entender esse mecanismo da nova tributação. Então, primeiro ponto, entender de fato o que é reforma. Segundo ponto, analisar a sua operação. Comparativos, cenários. Verificar se é interessante ficar no simples, ou se é interessante ir para o lucro presumido, ou migrar para o lucro real. Esse é o segundo ponto que as empresas precisam fazer. Terceiro ponto, elas precisam entender quem são os seus clientes. Ela precisa entender para quem elas vão vender. Por quê? Imagina que eu e tu temos uma empresa. Eu estou no lucro presumido e você está no Simples Nacional. E o doutor Murilo, né? Vamos falar do doutor Murilo, agora a orelha dele vai ficar um pouco vermelha. Tá certo. E ele vai nos contratar. Eu sou do presumido e tu é do Simples Nacional. Eu vou gerar crédito? Você não vai. De quem que o doutor Murilo vai querer contratar? Eu ou você? Você? Por quê? Porque ele vai gerar um crédito. E lá na operação dele, o imposto que ele vai pagar vai ser menor me contratando do que te contratando. Meu Deus. E aí o que o João, que é do Simples Nacional, vai ter que fazer? Ou ele migra para o lucro presumido, e aí ele vai ter que fazer conta para ver se é viável. Ou perde o negócio. Ou ele vai ter que baixar o preço para ser competitivo comigo, que vou fazer crédito e ele vai me contratar. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma questão que tem que ficar também muito claro para as empresas. E eles, João, tirando algumas que já estão fazendo isso, não estão atentas a isso. Nós temos as grandes empresas que aí possuem grandes estruturas. Corpo jurídico grande, o pessoal que já está pensando nisso, né? Isso. Claro. Mas as pequenas e médias empresas não estão fazendo isso. E a grande maioria de empresas estão nesse grupo de pequenos e médios empresários. Claro. E aí daqui a pouco o grande vai te pressionar por essa situação fática que a gente comentou, e aí ele vai pensar, e agora? Bom, mas que bom que o doutor Luciano Veiga veio aqui, está trazendo essa luz para a gente. E eu relembro vocês, a gente chegou no final aqui do EducaPod, eu relembro vocês aí as três dicas que o doutor Luciano Veiga trouxe para a gente, que é, né, o que é de fato a tributação, o que representa. Você tem que analisar as suas operações, você vai precisar fazer isso, né? E você vai ter que saber para quem você vai vender, com quem você vai fazer negócios. Porque isso também faz parte dessa conta geral que o doutor Luciano trouxe para nós aqui hoje. Eu vou te passar as palavras para 1 minuto de considerações finais, para se despedir da nossa audiência, e eu volto aqui com o meu até logo, até o próximo EducaPod com vocês. Luciano Veiga, muito obrigado por ter trazido esse tema para nós aqui. A gente entende que é um tema muito complexo, muito para ser aprofundado, mas eu já deixo um alerta que o escritório Gouveia dos Reis tem mecanismos ali e está pensando em processos e procedimentos que vão trazer para você conhecimento e oportunidades de entendimento. Então você que é empresário, dono de construtora imobiliária, entra lá, Gouveia dos Reis, procura o escritório, vê o calendário de eventos para tratar desse tema, que é fundamental. É gratuito, inclusive, tá? Buscar o conhecimento ali com o Gouveia dos Reis é gratuito no sentido de ter entendimento. Evidentemente, contratação para mentorias, treinamentos, aí é outra questão. Mas vale a pena contatá-los e entender melhor esse processo. Doutor Luciano Veiga, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Eu estou craque agora nessa questão dessas siglas todas ali. É óbvio que eu vou chegar em casa, vou tomar um comprimido para dor de cabeça, porque me deixou meio tonto essa coisa, mas enfim, vamos buscar informação. Luciano Veiga. Eu quero te agradecer. Às vezes, João, fica um pouco maçante, a gente fala muito, não tem como não fugir de situações técnicas. O que eu quero deixar ali para o nosso espectador é de que essa reforma tributária, da forma como a gente colocou aqui,
é muito abrangente. Não tem como a gente tratar isso numa hora, como a gente fez aqui. Eu tentei trazer só alguns pontos. Foi maravilhoso. Para que o pessoal veja a importância que é. Se todo mundo ficou que nem eu, tá todo mundo doido ali, né? E é bom que fique, vai procurar, entra no direct do Dr. Luciano ali, que vocês vão conversar com ele. Para terminar, João, eu só quero falar para você. Se você ainda não verificou essa questão da reforma tributária, vá atrás. Porque em algum momento, no futuro muito próximo, você vai ter que fazer exatamente aquilo que a gente falou aqui. Perfeito. E se você não fizer isso, você vai ficar para trás, você vai perder competitividade, você vai ter um aumento da carga tributária e é fato. Se preparem. Se algumas empresas vão ter a visão de que é uma oportunidade, as que não fizerem nada... O conselho que a gente dá, obrigado, doutor, é exatamente isso, né? Não fica aí esperando o navio passar, não. A coisa já está rolando, corre atrás da informação e gente esperta. Profissional, de um nível que você é, guerreiro e guerreira, um especialista, tem que ser especialista também agora na questão tributária, da reforma tributária. Então fica aqui a minha dica, Gouveia dos Reis, Luciano Veiga, tem o direct dele aqui, Instagram, o pessoal, façam como eu falo para vocês, sigam os líderes. Ah, mas João, se eu mandar uma pergunta para o doutor Luciano Veiga, ele vai me responder? Vai. Se eu entrar em contato com o escritório do Gouveia dos Reis, eles vão falar comigo? Vão falar sim, porque o pessoal que aqui do EducaPod é comprometido em transformação e conhecimento. Tá? Não senta aqui quem não transforma e quem não traz conhecimento. É simples assim, tá bom? Fica a minha dica para vocês, que vocês tenham uma semana, doutor, muito obrigado. Mais uma vez. João, obrigado a todos. Que vocês tenham uma semana abençoada, novamente uma semana produtiva, uma semana de análise, né? E de boas interpretações e de busca do conhecimento, tá bom? Fiquem todos com Deus. Avante, guerreiros. Um grande abraço.